Fala, turminha. Muito bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos aí a mais um estudo, onde a gente vai estar falando aí dos índices americanos e o que que a gente pode esperar para esse início de semana, né, turminha? Antes, pedir para vocês não se esquecerem daquele like e curtir o canal, né? Porque vocês que estão chegando agora, esse canal é voltado a Smart Money. A gente fala sobre os índices americanos, a gente tem uma mesa proprietária que a gente opera lá direto na CME. Não é Forex, tá, turma? Não é Forex, é uma mesa certificada no mercado de futuros americanos. E inclusive ela tá com uma promoção nesse mês de abril. Todos os testes a 80% de desconto, tanto na primeira contratação quanto na renovação, caso você não consiga passar em 30 dias. E também existe a opção de você poder passar com apenas um dia de operação, ou seja, o One Day Pass, que eles chamam, onde você não tem dias mínimos de operar. Se você fizer o resultado seu num único dia, você aprova sua conta, aí você paga a taxa de ativação e no dia seguinte já está operando e ganhando dinheiro na mesa. Então aproveita, turma, o link está na descrição. Link, cupom, é um mercado muito mais líquido, com muito mais dinheiro. São trilhões e trilhões de dólares movimentados nesse mercado. Eu tenho certeza que, assim como vários aqui no grupo já migraram para esse mercado, se você começar a entender, conhecer, você vai aprender muito. Eu vou deixar um cardzinho aqui com o link de uma aula onde eu explico sobre o mercado americano para você que está chegando agora, beleza? Então bora lá, turma, falar da Nasdaq, né? Como vocês sabem, a gente sempre se baseia aqui pelo gráfico dos 60 minutos. Nos 60 minutos aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho um cenário basicamente de retração, né? Apesar dele estar em movimento de alta, a gente vem percebendo que o preço ele tá chegando ele chegou no máximo, no topo histórico, e agora ele vem caindo, ó, ele vem fazendo topos e fundos mais baixos, né? E aqui ele começou a funilar, né? Então isso nos dá o que esperar do Nasdaq. Primeiro, como vocês sabem, a gente procura sempre por operações nas extremidades, né? Assim como aconteceu aqui na sexta-feira, a venda que deu na sexta-feira, a compra que deu na quinta-feira. A gente sempre busca as extremidades porque sim, é lá que o mercado vai andar. Às vezes acontece que nem aqui, ó, nós tivemos um dia lateralizado. E aí é complicado, porque vocês percebem como ele fica quando ele está no meio do caminho, ó, ele fica batendo para os dois lados, né? É muito mais inteligente, é muito mais fácil operar quando ele está na extremidade. Então, aqui, o que, que a gente tem de característica? Primeiro, ele vem quebrando estruturas para baixo, né? Aqui, ele fez um movimento onde ele foi buscar liquidez aqui. Isso aqui se chama captura de liquidez. Apesar de ele não ter rompido o fundo, ele está exatamente na região de equilíbrio dos 50%. Então, o que, que eu tenho que esperar aqui? Primeira coisa, ver o rumo que o preço vai tomar, né? Quando ele deixa esse tipo de movimentação aqui, ó, vocês percebem que eu não tenho uma estrutura de preço, eu tenho simplesmente uma mitigação onde o preço está indo até uma zona de interesse. E aonde que eu vou prestar atenção nessa movimentação do preço? Primeiro ponto é aqui, e eu tenho também essa região aqui, esse imbalance. Eu tenho esses dois pontos aqui de interesse, importantes para a gente prestar atenção. Porque existe uma grande possibilidade desse preço fazer isso e vir testar essa região, tá? Só que ele vai fazer? Não dá para gente saber. Vocês percebam como que são os movimentos da Nasdaq, ó. Do mesmo jeito que ele bate para um lado, ele volta para o outro, ó. Caiu, no outro dia pegou e subiu, aí pegou e caiu. Ele tem movimentos bem objetivos, tá? Por isso que a gente sempre se baseia nos 60 e nas extremidades.
que vocês têm que ter em mente aqui é o seguinte, aqui é uma região interessante. Por que interessante? Porque se você está disposto a tomar um stop encarando uma venda, esse é o ponto, porque é aqui que ele pode chegar para depois ir buscar o fundo. Aí você vai ter um trade até lá no fundo, tá? E se você tomar o stop aqui, é porque ele vai embora e vai testar a máxima. Faz parte do jogo. O que eu falo para vocês terem atenção é, ele não rompeu o fundo, ele está fazendo fundos mais altos. Então isso torna essa entrada aqui uma entrada um pouco mais arriscada, né? Porque justamente por isso ele não teve esses rompimentos de fundo, tá? Então isso deixa o que? Esse order block aqui eu nem marco porque ele não é um order block validado. Para ele ser um order block validado, esse preço teria que ter rompido o fundo, aí sim nós teríamos a validação no order block para dar continuidade. Como esse preço não rompeu o fundo, isso aqui não é um order block. Apenas eu estou falando para vocês que nós temos aqui uma região onde talvez o preço possa segurar, tá? O ideal é extremidades. O que seria o ideal aqui para nós? Se esse preço continuar a subir, né? Você vai pensar em alguma coisa, em que sentido agora? Nessa região aqui. Porque ele vai limpar essa liquidez aqui. O ideal é que ele iria fazer isso aqui para depois dar continuidade. Só que dificilmente ele passaria de uma vez. Então, aqui em cima, nessa captura de liquidez, no topo, onde todo mundo vai estar pensando na compra de rompimento do topo, você teria uma oportunidade vendedora, tá? Mas está muito longe. Por isso que eu falo que a gente vai ter que acompanhar o mercado para ver se ele vai, inclusive, fazer isso aqui. Porque ele deixando estruturas aqui no meio, a gente consegue tomar uma direção de acordo com o que ele nos mostra, beleza, turma? Mas o que vocês têm que ter em mente é que a gente vai esperar pelas extremidades, assim, da mesma forma como se ele cair aqui, a partir do momento que ele quebrou uma estrutura, aí sim você tem uma venda validada, da mesma forma que a compra. Quebrou a estrutura para cima, voltou, você tem uma compra validada, seja ela até aqui ou seja ela até lá em cima. Você tem que esperar a formação de uma estrutura num time frame menor. E quando a gente observa aqui, ó, vocês podem olhar o 15 minutos. O 15 minutos, olha lá, ele não tem, tá? Aonde que eu tenho? Exatamente aqui onde eu falei para vocês, ó. Eu tenho esse volume forte, que pode ser que o preço segure aqui, e aqui nessa região. Ou seja, aqui é um ponto que eu estaria pensando, se fosse arriscar alguma coisa na parte da venda, pelo menos nessa região, que ainda assim seria uma região de risco. A gente ainda depois tem aqui em cima e eu tenho lá depois do rompimento do topo, tá? Então, percebam que é um movimento arriscado. Ainda tem a região dos 50%, que ele tem que testar essa região aqui, ó. Então, existe ainda a possibilidade dessa região aqui ela servir como inducement para o preço fazer isso aqui. E aí sim depois vir testar o fundo aqui. Tá? Então prestem bem atenção porque o posicionamento do Nasdaq ele está bem em meio de movimento. Beleza? E como eu tinha falado para vocês, eu não vou estar fazendo todo dia estudos do S&P por ele estar muito parecido, a movimentação dele ser muito parecida com os Nasdaq. Só que hoje eu vou falar porque é o seguinte, o S&P ele chegou no order block aqui embaixo, tá? Eu vou até falando do 15 minutos, inclusive. Ó, ele chegou na região do order block do 15 minutos. Que a gente tinha aqui, deu a compra. E está subindo. E é justamente por esse motivo aqui, ó, que eu volto a falar que não seria de todo ruim pensar por uma venda nos Nasdaq. Como eles andam mais ou menos para o mesmo lado,
aqui eu tenho a venda validada. Então, aqui eu teria essa subida para uma possível venda lá em cima. Por isso que a venda no Nasdaq se torna um pouco melhor e com isso a gente consegue pensar nesse sentido, tá? Então, por isso que eu quero que vocês fiquem atentos aí nessas regiões. Eu vou até deixar marcado aqui no S&P, tá? Essa zona aqui, ó, ok? Que ela coincide com a região do imbalance ali em cima, como o primeiro ponto para você tomar uma decisão. Fora isso, eu tenho aqui essa liquidez, onde também, se você tomar um stop aqui, por um acaso você for arriscar uma venda aqui, tomar um stop aqui, o seu próximo ponto, ele é a extremidade, tá? Porque se ele passar daqui, ele não vai parar aqui, ele vai lá buscar a extremidade, você tem que ter essa atenção aí para tomar decisão, beleza? Então, do S&P era isso. Bora falar do Dow Jones. Ó, bora para o gráfico de 1 hora. Dow Jones perdeu a estrutura aqui do fundo, ó, e chegou até lá no outro nível que a gente tinha. Bateu aqui no order block. O que a gente tem de característica aqui no Nasdaq? Tá? Ele está exatamente virado para baixo. E não é porque ele chegou no alvo que agora ele vai subir. O que vocês precisam ter atenção é em qual ponto vão tomar a decisão. Aqui existe muita liquidez. Eu esperaria por uma venda num sweep lá em cima, tá? Fiquem atentos. Mesmo porque a gente ainda tem que acompanhar muito do que vai acontecer dos resquícios aí desses ataques do final de semana, tá, galera? Mas tenham em mente uma coisa. Aqui é onde eu vou pensar por oportunidades na ponta vendedora, tá? Aqui é onde realmente eu tenho uma possibilidade muito maior de estar fazendo trades mais, digamos assim, certeiros, né? Porque essa movimentação ela é mais forte. Emerson, então eu não posso comprar aqui para tentar buscar lá em cima? Pode, sabendo do risco que você está tomando, tá? Eu diria que você poderia ter tomado um risco aqui nessa inversão, né, onde ele fez aqui, ó, a inversão de polaridade e teria pego um tradezinho de compra até esse topo aqui que ele foi, tá? Ó, ele foi até o topinho aqui. Teria dado um tradezinho aqui já no gráfico de 15 minutos. Aquele tradezinho que você entra de mão mais pesada e faz um dinheirinho a mais. Mas agora ele está numa região perigosa, tá? Claro, tudo é questão do risco. Mas eu esperaria por operações do lado que ele está virado, tá? Se ele está vindo para baixo, perdendo estruturas e fazendo boss para baixo, na minha visão, é esperar ele subir para tentar vender e vir pro lado que ele está virado. É muito complicado você querer ficar buscando contra se o preço está vindo para baixo, tá? Então é mais coerente você esperar pelo preço subir e descer junto com ele, beleza? E para finalizar, vamos falar do euro. O euro é a mesma coisa, percebam que o euro está bem, movimento bem parecido com o Nasdaq. Chegou lá no nosso alvo que a gente tinha traçado, que eu tinha falado como alvo, né? Ele deu a venda aqui, ó, na quinta-feira. Depois a sexta-feira deu uma continuidade aqui com stop curtinho, quem arriscou. E aí na sexta-feira ele derreteu, ó. Com a abertura de hoje de Londres, simplesmente seguiu o caminho até o alvo. Quando a gente olha 4 horas no euro, olha a situação que a gente tem agora, ó. A gente tem uma situação aqui de baixa. Olha a mergulhada que ele deu, né? E qual o problema do euro para a gente tomar decisão? A grande questão do euro é que ele, normalmente, quando ele toma um rumo assim, ele dificilmente faz pullbacks interessantes, né? Ele normalmente ele desce direto, tá? Então aqui, ó,
como ele já testou essa região, a gente tem aqui agora a extremidade. Esse carinha aqui, tá? Que é o próximo caminho dele, digamos assim. Só que assim, o que vocês têm que ter em mente no euro? Vamos lá, gráfico de 1 hora. Existe aqui essa região, que ainda é barato, e existe esse teste aqui, né? Então, eu estaria pensando em alguma coisa nessa zona aqui, tá? Aqui você pode ter essa mitigação subindo para dar uma venda de continuidade no euro. Então tenha muito cuidado, tá? Não é porque ele chegou aqui que você vai estar pensando em compra. Ele até já deu a compra. Quem faz compra de risco, que eu não aconselho contra a tendência, bateu lá, fez a comprinha e já saiu, já fez uma grana. Mas é uma operação curta e cansativa. Percebam a diferença que é ele subindo contra e ele descendo a favor. É muita diferença de movimentação porque é muito dinheiro que envolve quando o preço está a favor da tendência. Então, o que eu falo para vocês é: esperem ele chegar nessas regiões aqui para tomar uma decisão. Inclusive, aqui é uma região muito importante, tá? Porque todo mundo, ó, isso aqui ele deu um movimento de ameaçar subir comprado e depois veio estopando todo mundo. Então aqui tem muito dinheiro. Teoricamente ele pode sim ir buscar esse dinheiro antes de continuar, tá? Acompanhe a movimentação do euro para tomar a melhor decisão. Beleza, turminha? Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente pregão, uma excelente semana abençoada para todo mundo. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo.